Graça e paz, queridos. Vamos orar pelo pastor. Aleluia. Deus, usa teu filho com poder e graça, Senhor. Trazendo aquilo que está no teu coração, Pai. Gerando modificações espirituais no nosso ser interior. Trazendo a realidade que o Senhor quer. E nós obedecemos. Em nome de Jesus. Está no coração do Pai. Em nome de Jesus. Fica tranquilo que está no coração do Pai. Amém. Está no coração do Pai. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. A ficha ainda não caiu, mas eu vou trazer uma palavra nesta noite que Deus colocou no meu coração. Essa palavra está no Salmos 10, do versículo 1 ao 6, que é a palavra do Senhor que Deus me deu nesta noite. Aleluia. Salmo 10. Salmo 10, do 1 ao 6. Porque Deus te conservas longe, Senhor, porque Deus nos tempos de angústia, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma. Bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Aos seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Então, nesses tempos onde que nós vivemos, uns tempos difíceis, às vezes nós sempre dizemos: não há Deus. Quando nós estamos na adversidade, nós achamos que Deus não existe, que Ele não pode fazer nada por nós, não pode fazer por mim, por você. Então, o último versículo, ele diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Às vezes nós achamos que nunca nós vamos nos ver na adversidade. Eu passei 5 anos da minha vida na adversidade. Quando eu cheguei nessa casa, em 2010, eu estava na adversidade. Então foi difícil. E esse salmo, ele me fez muitas vezes eu andar assim mesmo, em rumos escuros, em rumos difíceis, mas eu caí nessa igreja. Então, quando nós estamos na adversidade, é difícil de nós dizermos: não existe Deus, que Deus está fazendo? Aonde está o Deus que eu creio? E quantas vezes eu dei bronca no Senhor, falei: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que nós passamos por tanta adversidade, por tanta dificuldade e não conseguimos andar? Mas Deus diz que tem um tempo. E esse tempo a gente tem que esperar. E nós não temos essa paciência para esperar. E eu, desenganado de tudo, hoje virei um pastor da casa do Senhor, mas a dificuldade foi grande até chegar aqui. São 30 anos de evangelho, uma batalha, quando muitas vezes eu pensei em desistir, né? E a adversidade vinha, as coisas vinham com muita dificuldade. Então Deus, ele faz de você o que ele quer fazer. Mas você tem que crer no Senhor. Você tem que acreditar no Senhor. Dar bronca no Senhor você pode dar. Ele vai aceitar a sua bronca. Porque Ele é um Deus longânimo, um Deus de longo à frente de que nós pensamos. Ele é um homem
que nem diz no mundo empresarial, é um homem à frente do tempo, à frente de tudo. E nós às vezes achamos que Deus é esse Deus que fala, eu dobro meu joelho lá no quarto e falo com Deus, Ele não me ouve. Ele ouve sim. Aleluia. Ele está sempre em todos os lugares que quando você se prostrar ao Senhor, você vai ver que Ele vai te atender. Ele está te ouvindo. E a nossa dificuldade não é só caminhar. Às vezes por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Então, às vezes nós achamos que Deus está se escondendo de nós no tempo que nós estamos angustiados, estamos sem conseguir andar, sem conseguir caminhar. Quantas vezes nós travamos de verdade assim, sabe, sem poder sair de casa, que a luz do sol estava atrapalhando a nossa vida. Só a luz do sol já falava, em vez de você dizer um bom dia, que está um lindo dia, não, você dizia a luz do sol está me atrapalhando, porque aqui diz na palavra do Senhor, por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Então nós passamos por esse tempo de angústia, tempo de dificuldade, tempo de que nós não conseguimos dar um passo. E o Senhor, Ele estava lá com você, estava comigo nesse tempo. Esses 5 anos que eu passei na escuridão, Ele me acompanhou, Ele não deixou eu me desviar. Ele estava lá, mesmo eu achando que estava tudo escuro. E é um tempo muito grande. Deus parecia estar distante, embora tivesse dúvida. Ele não parou de orar e concluiu que Deus não se importava mais. Ao inquirir Deus, o salmista estava reclamando e se pedindo para ele que apressassem ajudá-lo. Então, aqui nesse salmo ele estava querendo que Deus apressasse em ajudar. E às vezes a nossa pressa nos atrapalha de nós vencermos. Nós somos apressados demais para certas coisas, nós queremos, e quando nós estamos lá no vale, lá no deserto, estamos lá no deserto que não vemos nada, nem aonde ir. E nós devemos confiar nele e seguir sempre em frente. Quando nós voltamos atrás, quando você é ungido alguma coisa e volta atrás, as coisas vão ser mais difíceis do que você seguir em frente. Em frente você vai ter vitória, voltar atrás você vai tropeçar, Então nós, como servos do Senhor, mesmo passando por esses vales tão grandes, em tantas dificuldades, e o salmista ele continua. Enquanto nós sentimos sós, oprimidos, devemos continuar orando e falando com Deus sobre a nossa dificuldade. Nós devemos continuar orando e falando da nossa dificuldade. Você fala com Ele, dobra o joelho lá e fala, ó Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo andar, você pode me ajudar? O Senhor vai te dar um caminho, uma direção, aonde que você pode trilhar um outro caminho. Eu trilhei esse outro caminho, sei que foi difícil, já tive nessa igreja onde que não cabia nenhuma pessoa aqui dentro, e teve vezes que tinha 5, 6 pessoas no culto principal de domingo, que era de domingo à noite, e quando que não cabia de tanta gente dentro da igreja. Então isso a gente às vezes não confia no Senhor, as pessoas não confiam no Senhor, elas confiam em outras coisas. E lá em Salmos 30, versículo 7, ele diz, Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, e encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Então ele fez forte o Senhor, ele fez forte naquele tempo de angústia, e fizeste forte a minha montanha. Então nós às vezes olhamos para aquele monte
como no Salmo 121, no versículo 1, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quantas vezes eu olhava para esses montes lá e falava, ô Senhor, onde é que está o meu socorro? Então, quantas vezes nós olhamos para aqueles montes e dizemos, ô Senhor, onde é que está o meu socorro? E o socorro vem do Senhor. E ele diz aqui, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas quando você não crê, não adianta olhar para os montes. Não adianta falar que vou olhar para o monte lá e vai vir meu socorro. Não vai. Você tem que crer. Dizer, Senhor Deus, eu olho para aquele monte e vejo meu socorro lá no monte com fé, acreditando que vai ser atendido. Então nós passamos por vales, passamos por dificuldade. Todos nós aqui temos uma história, todos nós temos a nossa história. Se todos viessem aqui e contassem sua história, todos têm, todos passaram por um vale até chegar aqui, né? Todos passaram por muita dificuldade, cada um tem a sua história, mas nós devemos contar as nossas histórias com Jesus para as pessoas, contar o que aconteceu conosco, que Jesus fez na nossa vida, né? Porque às vezes você tem, que nem eu tinha uma família, eu perdi a família, eu perdi o rumo, né? Perdi o rumo da casa do Senhor, perdi o rumo de tudo. Então a gente perde o rumo, né? O mundo desaba e nós acabamos não confiando no Senhor. Que o Senhor é que nos dá a direção. Aleluia. Porque não há coisas, só há para quem vai para o fundo da terra. O resto que está aqui nesse mundo, inserido no mundo, pode seguir um caminho bom, um caminho reto. E às vezes nós acreditamos que nós temos um bom emprego, um bom dinheiro, ganhamos bem, confiamos naquele emprego e colocamos toda a nossa vida naquele emprego, no dinheiro que nós ganhamos lá. E às vezes não é isso que nós devemos fazer. Isso aí é uma coisa assim simbólica, o trabalho. O meu patrão não é o patrão lá que eu trabalho, meu patrão é o Senhor. Então Ele que cuida de você, que cuida de mim, cuida da nossa vida, cuida de tudo que nós podemos fazer. E lá em Provérbios 30, do versículo 7 e 8, 30. Ele diz, 2 coisas pedi, mas negues antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção acostumada. Então, às vezes, nós confiamos tanto em tantas coisas e Deus está dizendo que nós devemos confiar naquela porção que nós temos, acreditar que nós podemos vencer essa luta. E às vezes a luta ela é desigual, que nem eu falo lá para os funcionários, que a luta é desigual, porque quando nós não confiamos no Senhor é desigual, mas para quem confia no Senhor não é desigual. É uma grande vantagem você ter o Senhor. E nós às vezes achamos que o Senhor não vai fazer, o Senhor ele tem pouco poder para fazer. Eu acho que ele não vai fazer. Então aí nós estamos já dando corda para Satanás, para ele tomar conta das coisas. Nós devemos dizer, Jesus Cristo vai fazer, Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, sempre, Ele vai fazer. E você deve confiar nele, colocar na mão dele. O salmista ele fala, algumas pessoas têm sucesso em tudo que fazem, gabam-se de que ninguém, nem mesmo Deus, pode abatê-las. Nós podemos inquirir por Deus, que permite que eles acumulem grandes riquezas enquanto menosprezam. Então, quantas vezes nós
inquirimos, guardamos, temos grandes riquezas, né? Mas isso não faz muito volume para o Senhor, Ele não se importa. E nós às vezes confiamos nisso, a nossa confiança fica nisso. E nós deixamos as coisas espirituais de lado, não confiamos no Senhor, dali um pouco você leva um tombo, e daí não quer vir atrás do Senhor. Aí vem, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim. Então a situação é difícil quando você confia em certas coisas que não é do Senhor, não é do agrado do Senhor. O Senhor quer que você tenha riquezas, que você tenha bens, mas o que você não pode é pôr o coração nisso, pôr a sua vida, seu coração nas riquezas, lá nas coisas boas. A gente pode ter, sim, Deus quer que você seja próspero, quer que você seja grande, tenha muitas coisas. Deus não quer crente pobre, crente miserável, não quer. Deus sabe dos filhos dele, mas nós não devemos colocar nosso coração nisso. E o salmista, ele continua. Sentimos-nos zangados pelos danos que estão causando ou temos inveja do seu sucesso? Para responder sinceramente a essa pergunta, devemos ter uma correta perspectiva sobre a impiedade e a riqueza. O ímpio será seguramente castigado, porque Deus odeia as ações perversas. A riqueza é apenas temporária. Então, a riqueza é apenas temporária. Você pode ter muito hoje, amanhã não ter nada. Então, devemos confiar no Senhor. Glória. Colocar na mão do Senhor. O salmista, ele está num tempo onde ele estava meio angustiado, quando escreveu o salmo, porque ele fica melancólico em certas coisas da riqueza e que as pessoas queriam muita riqueza, mas a riqueza não satisfazia todos os desejos deles. Então, aí eles queriam confiar nos reis, nas coisas efêmeras da vida, que não tem grandes vantagens nisso. A riqueza é apenas temporária, não é necessariamente sinal de aprovação de Deus na vida de uma pessoa, tem pouca falta dele e consiste em desaprovação da parte do Senhor. Então o Senhor não desaprova, o Senhor não desaprova. Ele acha que nós devemos ser ricos, ser bem de vida, né? Mas devemos confiar nele. Amém. Que ele vai fazer nós prosperarmos. Amém. E quando eu ouvia muitas pessoas dessa igreja, pastores, mestres, aí que vinham e profetizavam na minha vida que eu ia recuperar tudo o que perdi, eu falava, esses são meio tolo, né? Esses homens e mulheres que ficam profetizando, né? Isso nunca vai acontecer, né? Então o tempo, ele foi o melhor remédio, né? E com o tempo, tudo voltou, tudo veio de volta para minha mão sem eu fazer nada. Então a gente deve confiar no Senhor. Eu naquele tempo não confiei no Senhor. Naqueles 5 anos eu passei sem confiar direito no Senhor. Mas o Senhor, Ele cuidou nesse tempo. Então quando você estiver no deserto, saiba que o Senhor está cuidando de você. Às vezes você se afasta da casa do Senhor, você não está no caminho do Senhor, mas o Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece você, conhece a nossa vida, conhece nós, e Ele vai fazer por você no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor. E continuando aqui, ele diz, então não deixe que as riquezas se tornem uma obsessão para você. Há uma oração que pode ser feita por você. Então, não faça que seja uma obsessão isso por você, né? E faça que seja uma coisa boa, uma coisa agradável ao Senhor. Porque o Senhor, ele diz no versículo 4, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus.
Então o ímpio, ele não acredita em Deus, ele não vai acreditar, as cogitações dele já passaram, ele não acredita que o Senhor pode fazer. Mas nós, como cristãos, como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, devemos confiar no Senhor, que Ele vai restabelecer tudo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida do nosso familiar, da nossa casa. Quando há perdas, o tempo certo vai ser retornado para você. Amém. Quando você confiar no Senhor, você precisa confiar nele. Isso aqui, fechado é um livro, aberto é a palavra do Senhor. Quando você se alimentar disso aqui, você vai vencer todas as batalhas, todas as lutas. Porque Deus, ele não deixa nenhum fora. Ele não deixa nenhum perdido. Ele não deixa, ele vai trazer para dentro. E nós devemos confiar nele. Porque ele é o Pai. E ele tem cuidado da tua casa, da minha casa, da nossa casa, todos os dias. Tem nos dado grandes vitórias. Eu tenho sido vitorioso na minha vida. Apesar das dificuldades, a gente tem vencido as batalhas com o Senhor, né? Confiado no Senhor, subido ao monte para orar, orado nas madrugadas, mas o Senhor, ele sabe quem são os seus, e ele conhece os seus, conhece você, você conhece todo mundo, ele conhece, você pensa que ele conhece por manada, ele não conhece, ele conhece pessoalmente cada um. Ele conhece a sua vida, a minha vida pessoalmente, sabe toda a nossa dificuldade que nós temos para andar. Então vamos confiar no Senhor, não confiar em riquezas, não confiar no que nós temos hoje e confiar no Senhor. O Senhor, ele vai... Quando você às vezes pede alguma coisa assim para o Senhor, você fala, Senhor, eu estou doente, não consigo ser curado. Deus é o Deus de cura. Quando você pega aquele óleo e unge lá, é como se o Senhor tivesse ungido você. Você é curado. E quantas vezes nós, às vezes, pegamos óleo e ungimos, falar, não fez nada. Mas você é pelo Espírito Santo. Não é por nós. Às vezes nós... Que uma vez eu tinha um homem que nós estava indo à falência lá na fábrica nossa, estava indo à falência. Veio um homem com... Eu nem não confiava, nem sabia que existia isso. O homem com um vidrinho de óleo chegou lá e ungiu. Falei, o que esse homem está fazendo aí, né? Com esse vidrinho de óleo aí, passando nos cantos aí, né? Então as coisas, elas são maravilhosas quando você sabe o que é isso, né? E eu não sabia, então achava que o homem estava lá, que ele não ia fazer nada, né? Então era um homem de Deus, né? Que veio lá para ungir e para fazer prosperar, né? Tirar toda a dificuldade. Então vamos confiar no Senhor nessa noite e vamos acreditar que Ele pode fazer por mim e por você muito mais. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica essa palavra então para a igreja, em nome de Jesus. Eu ainda não caiu a ficha ainda mas Deus, Ele sabe de tudo e Ele vai me dar, vai me capacitar para fazer as coisas dele com seriedade em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Eu só quero contar algo. Aproveitar que ficar aqui do lado dele para o microfone. Só quero contar algo. Domingo à noite, eu sempre faço a oração de segunda-feira no domingo à noite. E eu, antes da oração, tive uma visão. Estava acordado, não estava dormindo, não. Tive uma visão que eu estava sobrevoando.
essa região aqui. Era muito longe eu estava. E eu percebia nitidamente o relevo do Jaguaré e eu via o relevo onde estava localizada a igreja. E quando eu avistei a igreja, vocês já assistiram aquele filme de volta, contato imediato, aquelas coisas, sabe? Então, quando eu avistei a igreja, saía feixe de luz assim, ó, subia. É como se tivesse toda a dimensão da igreja cercada por luzes e indo até o céu. Amém. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É a glória de Deus. Pois é. Então, Glória. É a glória do é a Senhor. glória do É a Senhor. glória do Senhor. Significa. E outra coisa que Deus falou comigo. Outra coisa que Deus falou comigo. Isso aqui, hoje é quinta-feira. Vai encher muito. Em nome de Jesus. O glórias. Tá bom? É isso que Deus está querendo Em nome. fazer. Deus abençoe a todos. Amém.